Olá, amigos! Quantas vezes você não se sente abandonado e sós? Esse sentimento nós temos muitas vezes em nossa vida, mas uma coisa nós podemos ter certeza: Deus jamais nos abandona. Embora a gente não seja merecedor de tanto amor da parte de Deus, Deus nos ama e diariamente prova o seu amor. O próprio Natal é a prova do amor de Deus. Nós temos em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, o relato do nascimento de Jesus, da notícia dada a José. Maria e José estavam noivos, mas de repente José recebe a notícia que Maria estava grávida. E conforme as leis da época, o adultério era castigado com apedrejamento da pessoa. Para evitar esses problemas, José resolveu abandonar Maria. Foi então que Deus revelou para ele que aquele menino não era fruto de um adultério de Maria, mas era uma concepção do Espírito Santo, era Deus cumprindo a sua promessa. Assim nós lemos no versículo 20 as palavras dirigidas pelo anjo a José: José, descendente de Davi, não tenha medo em receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nela o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. E mais adiante, então, menciona que estavam se cumprindo as palavras do profeta Isaías: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. E o evangelista explica que Emanuel quer dizer Deus está conosco. Vejam bem, aqui nós temos o real sentido do Natal de nós cristãos. Está falando que Deus está enviando aquele que vai nos salvar dos pecados. O que afasta o ser humano de Deus é o seu pecado. Mas, mesmo sendo pecadores, Deus não nos abandona e providenciou a salvação. Ela foi prometida por muitos e muito tempo, sempre renovada e finalmente cumprida no Natal. Mas é interessante que Deus não escolheu pessoas ricas, pessoas famosas, mas pessoas simples, um carpinteiro, José. Por isso José nem pensou em ser aquele instrumento pelo qual Deus iria enviar o Salvador, sendo padrasto dele. Por isso o anjo lembra: José, você está apto. José, descendente de Davi. Quer dizer, as profecias, as promessas eram que o Salvador seria descendente de Davi. E o anjo lembra: você, José, é um descendente de Davi. Então, você está apto a ser aquele instrumento que vai cuidar do Salvador nesse mundo. E Maria também era uma moça muito pobre, humilde, e jamais nem Maria nem José imaginavam que através de Deus iria enviar aquele que salvaria o mundo. José recebeu Maria em obediência então a Deus e foi aquele instrumento
através do qual o Salvador se criou e se tornou adulto e depois pôde realizar a missão de realmente salvar o povo do seu pecado, morrendo pelo pecado de todos lá na cruz. Amigos, Natal é Deus conosco. É um Deus que não nos abandona, apesar de sermos pecadores. Por isso, amigo, se você estiver em qualquer situação boa, situação ruim, e especialmente nessas situações difíceis, é que nós nos sentimos sós, saiba que você tem um Deus que ama, um Deus que você pode recorrer, um Deus que vai lhe ajudar e que quer o auxiliar nessa situação. Lembre então, Natal dos cristãos é Jesus, é Deus conosco, em todos os dias, em todas as situações. Amém.